estamos de volta e o Zoológico de Pomerode, no Vale do Itajaí, começou o ano de 2021 registrando o nascimento de animais de várias espécies, inclusive uma que está em extinção. Olha só. A pequena ema, de apenas 2 dias de vida, é um dos animais recém-nascidos no zoológico. Ela passou por um processo de incubação artificial em uma chocadeira, a 37 graus. Este processo é feito já que o clima de Pomerode é muito úmido e dificulta o desenvolvimento no recinto. Depois que começa a se desenvolver, ela precisa de ajuda. Os 2 professores marrecos são quem ensinam a se alimentar e fazer suas atividades sozinha. Tem espécies que a gente tem um interesse em reproduzir, tem espécies que a gente tem que fazer um controle para que eles não reproduzam, né, por uma série de fatores. E tem algumas espécies que quem toma essas decisões são os comitês de conservação, né, principalmente as espécies ligadas diretamente à conservação. Ainda sob cuidados veterinários, também tem outro recém-nascido, o guará. E quem vê ele assim, não imagina a exuberante ave que vai se tornar. Com mais ou menos 3 ou 4 meses, o guará começa a voar, então vem para o recinto junto com os outros animais. Com cerca de 1 ano, ele começa a mudar a coloração das penas e deixa de ser aquele preto escuro para se tornar assim, um vermelho intenso. E essa mudança acontece por causa da alimentação. Na natureza, eles se alimentam de crustáceos que têm o caroteno, que vão dar aquela pigmentação avermelhada para eles. Então aqui no zoológico a gente fornece uma ração específica para guarás e flamingos também, eles comem a mesma ração, que possui esse caroteno que vai dar essa pigmentação avermelhada neles. A alimentação dos animais no zoológico é regrada. As frutas e verduras são selecionadas e, ao todo, são distribuídos 800 quilos de alimentos por dia. Quem não precisa se preocupar com isso, por enquanto, são os pequenos saguis imperadores, uma espécie ameaçada de extinção, que já nascem de bigode e se alimentam apenas do leite da mãe. Por aqui, quem põe regra na casa é ela. A mamãe carrega os filhotes apenas nos primeiros dias. Depois, esta tarefa fica a cargo do pai e dos irmãos, que ajudam a cuidar dos menores. Enquanto isso, mamãe descansa e fica no aguardo da próxima mamada. Um exemplo de família, não é mesmo? Mas não são todos os animais do zoo que podem se reproduzir normalmente. Os técnicos e veterinários mantêm um controle de natalidade. Tem animais que eles geneticamente não podem contribuir para a espécie, animais sem uma origem definida, então são animais que vieram de circo, por apreensões. Então a gente vai tomando essa chave de decisões de acordo com o plano de população que a gente está trabalhando aqui no Zoo Pomerode. Ainda falando dos primatas, tem uma mamãe muito ciumenta por aqui, que não deixou seu bebê bugio ruivo aparecer para a nossa câmera. Olha ele nessa foto, bem escondidinho. Ao todo, 10 animais nasceram nos últimos dias no zoológico. A certeza é que, seja com a ajuda das suas famílias ou dos veterinários, eles vão crescer muito bem alimentados. E os resíduos orgânicos representam metade dos rejeitos sólidos gerados pelas residências. Esse lixo pode ser tratado e transformado em fertilizante orgânico, isso por meio de uma composteira doméstica. A equipe Depagre explica o passo a passo de como produzir uma aí na sua casa, olha só. Esse modelo de composteira doméstica é muito fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer em casa. E ele pode ser usado até em apartamento, porque ocupa pouco espaço, não tem cheiro e não junta mosca. Agora vamos ver os materiais que a gente vai utilizar. Então, nós vamos precisar de 3 baldes desses de plástico, que eles são de gordura vegetal, você encontra em qualquer padaria, eles vendem bem baratinho. A gente precisa de 3 com tampa. Nós vamos precisar de um kit torneira, que a gente vai colocar no 3º balde, que é por onde vai sair o chorume.
Outro equipamento que a gente vai precisar é uma furadeira ou uma retífica como essa. Você também vai precisar de uma meia de nylon. Aí o que a gente vai precisar para ela funcionar vai ser os restos de cozinha, né? Aqui a gente tem resto de casca de fruta, legume, verdura, casca de ovo, pó de café. Você também vai ter que ter um pouco de material seco, que é resto de poda. Aqui eu peguei do jardim. E ainda, se você quiser aumentar a velocidade da decomposição desse material, dá para colocar umas minhocas. As minhocas californianas são as mais recomendadas porque elas se reproduzem muito rápido. A nossa composteira doméstica, ela se divide em 3 etapas: o balde 1, o 2 e o 3. No balde 1, a gente vai colocar os resíduos orgânicos, os restos de comida da cozinha e os restos do jardim, matéria seca. O balde 2, ele é um intermediário entre os 2 baldes. Ele vai ficar o nosso composto sólido. E no balde 3, vai ficar o composto líquido, que é o chamado chorume. Tanto o chorume quanto o composto sólido, que vai estar no balde 2, são ótimos adubos para ser usado no seu jardim ou na sua horta. Então, esses furinhos laterais a gente vai fazer no balde 1 e no balde 2. O 3 não precisa desses laterais. Então, os furos para aeração já estão feitos. Agora a gente vai furar os fundos dos baldes. O fundo do balde 1 eu já furei, tá? Então, agora a gente vai furar o fundo do balde 2. Então, agora a gente vai começar a fazer os furos das tampas. O balde 1, a tampa tem que ficar assim inteirinha mesmo. Tá? E o balde 2, agora a gente vai furar, que é para o chorume escorrer e chegar até o balde 3. A tampa do balde 3 nós vamos cortar igual a tampa do balde 2. Para instalar a nossa torneira no balde 3, a gente vai fazer um furinho bem próximo do fundo, né? Lembrando que não pode colocar ela tão no fundo, senão a gente não vai conseguir apoiar o balde no chão. Então agora a gente está com o nosso balde pronto, nosso balde 3, a torneirinha instalada, a tampa furada. E agora, para finalizar o nosso processo, a gente coloca aquela tela ou a meia calça que é para as minhocas não entrarem dentro do chorume. E aí a estrutura da nossa composteira tá prontinha. Vamos começar a usar agora. Os restos de cozinha aqui de casa, lembrando que resto de carne, resto de comida, como arroz, feijão, isso não vai na composteira. Aí eu coloco um pouco de matéria seca e vou colocar as minhocas também. Ele vai ficar tampadinho assim. Com o passar do tempo ele vai enchendo. Quando ele encher, a gente troca aqui. Coloca essa tampa aqui no 1. E esse aqui aí vira o balde 2. E aí eu recomeço o processo enchendo esse balde. Depois de uns 40 dias, 50 dias, já vai ter um pouco de chorume aqui no balde 3. E aí a gente já pode coletar esse chorume, diluir ele. Cada medida de chorume, a gente precisa de 10 medidas de água e tem que ser diluído para depois ser aplicado nas plantas, tá? Porque ele é muito concentrado, ele é muito forte. Além do chorume, a gente vai ter no balde intermediário o composto sólido, que para saber que ele está pronto, a gente vai olhar ele e vai ser uma massa marrom uniforme e a gente não vai conseguir ver resíduo de alimento nenhum. E sem cheiro. Aí já está pronto, ele já pode ser usado como composto. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam uma composteira doméstica em casa. Bacana, né? Viu como é possível fazer uma composteira aí na sua casa? Para rever o passo a passo, é só acessar o nosso portal ND+, e conferir aí o programa ND Agro desse domingo, que fica por aqui. Para você, uma excelente semana. Outras notícias do nosso estado e do país, você confere no nosso portal ND+. Ótima semana para você e até domingo que vem. Tchau, tchau.